a Ele, graças a Deus, para Jesus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2017. Diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga: Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e assim será em nome de Jesus. Amém? Sente-se, por favor. Nós vamos começar meditando, e eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque essa mensagem, ela pode transformar a sua vida. Se realmente você entender, você absorver, pegar o Espírito, ela transforma a sua vida. Porque nós vamos falar da mente, da maneira de pensar. E a maneira de pensar define tudo. A mente de um homem define toda a vida dele. Tanto é que nós sabemos que se uma pessoa ou o diabo domina a mente de uma pessoa, ele domina a vida dela. Aquele que domina a mente, domina a vida. Controla o corpo, controla a vida da pessoa. E a maior mudança que uma pessoa busca para a sua vida, olha o que eu vou dizer a você. Todos aqueles que esperam para crescer, para ter comunhão com Deus, para viver uma fé de verdade, esperam uma mudança externa para realmente ser uma pessoa feliz e realizada. Eu quero dizer que você está esperando dentro de uma ordem errada e ela não vai acontecer. Primeiro muda dentro de nós, depois muda fora. Tudo aquilo que nós buscamos, almejamos, desejamos, tudo aquilo que nós projetamos para a nossa vida, primeiro acontece dentro de nós, dentro dessa comunhão, dessa renovação na maneira de pensar. Só vou falar da mente, eu quero que você preste atenção, não vou me prender muito aqui, mas o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. Diga comigo em voz alta: e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Olha a palavra, a inclinação dos pensamentos. A inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre para o mal. Então, aonde está o problema? Na maneira de pensar. Porque quando você pensa errado, você age errado. Quando você pensa demais, vamos lá, só um exemplo bobo. Quando você pensa demais, vamos lá, só um exemplo, em chocolate. Você pensa em chocolate o tempo todo, está sempre na tua mente chocolate, o que você vai fazer? Você vai atrás de chocolate. Vai ou não vai? Você fica pensando, você fala, eu preciso de uma barra de chocolate, ou 2, ou 3, e assim vai. Tudo que você pensa, a sua mente pensa, você vai atrás. Então, aonde está o problema na vida das pessoas? Na sua maneira de pensar, nos seus pensamentos. Se a inclinação dos meus pensamentos, do meu coração, é sempre e somente para o mal, é o mal que eu vou praticar.
não é o bem, é o mal. E eu preciso estar atento a isso, porque se eu quero uma mudança na minha vida, eu preciso mudar a minha mente. Eu preciso sofrer uma renovação. Eu preciso pensar diferente. Eu preciso sofrer uma lavagem, uma limpeza. Inclusive, a palavra, ela lava a mente e o coração de uma pessoa. Tanto é que o Senhor, Ele faz essa pergunta em João 15, Ele faz essa pergunta: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado? Amém? João 15, 2, se não me engano, ou 3. Diga comigo: tenha cuidado. Provérbios 4, 23. Tenha cuidado com o que você... O que está escrito ali? Pois a sua vida é... Por favor, eu gostaria que você captasse a mensagem para você e que você deixasse, inclusive, as referências registradas, porque você vai ajudar pessoas. Você vai ajudar pessoas, inclusive pessoas próximas a você, com essa mensagem. Tenha cuidado com o que você pensa. Então, peraí, eu preciso estar atento com os meus pensamentos? Qual é o problema da minha vida? Se você parar para pensar, você vai descobrir que é o que você tem pensado. Qual é o grande problema? É no que eu fico pensando. Então eu fico pensando e pensando e pensando e pensando, e aí o que eu penso é o que eu faço, o que eu penso é o que eu busco. O que está nos meus pensamentos, a minha vida é dirigida pelos meus pensamentos. Por que eu faço escolha errada? Porque os meus pensamentos são errados. A minha vida é dirigida pelos meus pensamentos. Mas como é que eu faço para mudar isso? Então eu tenho que sofrer uma renovação. Porque se eu não mudar os meus pensamentos, eu não mudo a minha vida. Eu não consigo alcançar essa mudança. Porque eu penso e ajo da maneira errada, que sempre me traz problemas, sempre me trazem consequências. Às vezes há pessoas, como sempre falamos, o problema está em outras pessoas? Não, o problema está. Tem pessoas problemáticas? Tem. Mas as pessoas problemáticas que estão ao meu redor, eu serei influenciada por ela realmente se eu for mais fraco do que ela. Do contrário, eu vou influenciá-la e ela não vai me influenciar. O problema está no lugar que eu trabalho? Não, de repente eu já passei por vários lugares e eu enfrento os mesmos problemas. Então o problema está onde? Na minha maneira de pensar. O problema está nos relacionamentos que eu tive? Não, eu preciso parar e pensar como eu tenho pensado e como eu tenho agido, como eu tenho dirigido, conduzido a minha vida, como eu reajo a cada situação. Porque a forma que eu reajo a cada situação, certamente, se eu parar realmente para observar, analisar, é os problemas que têm sido causados, é os problemas que eu tenho contraído para a minha vida, porque eu sempre ajo da mesma maneira. Tem gente que diz assim: todo mundo é obrigado a me aceitar assim. Eu sou assim. Querido, nem a mamãe vai te aceitar, nem a mamãe. Ninguém é obrigado a aguentar uma pessoa que ela não quer mudar, que ela é desagradável, que ela é sem educação, que ela é problemática. Nem a mamãe. De vez em quando eu atendo umas mamães que botou para correr. É verdade. É verdade. Então nós precisamos parar e analisar. Não, eu sou assim mesmo. Não é inteligente. Então vamos melhorar, vamos mudar. Porque inclusive para obter a nossa salvação, nós precisamos sofrer essa renovação.
senão não obtemos a salvação. E aí, o que acontece? Passa, por favor. Eu vou ler nessa tradução que diz assim, ó: livrem-se, diga comigo, de sua natureza antiga. Livrem-se, ó, tira, livre-se. Você já prestou atenção? Eu vejo, por exemplo, só um exemplo, eu vejo pais que têm um sério problema com os filhos. Quando você para analisar, por que ele tem problema com o filho? Porque o filho é igualzinho a ele. O que ele olha no filho e ele não gosta, e é um problema, as atitudes do filho está nele. É um reflexo. É um reflexo, é o exemplo que o filho acabou consciente ou inconscientemente pegando. Às vezes é a atitude da mãe, é a atitude de uma outra pessoa que ela foi influenciada, ela não gosta, mas ela não se dá conta que ela faz igual, ela age igual, é a mesma maneira de lidar com as coisas, é a mesma personalidade. Então, ó, livrem-se da sua natureza antiga, anterior, passada. Descartem o seu velho eu não renovado. Descarta ele. O velho eu não renovado não serve para nada. Já trouxe tantos problemas. Se ele continuar aí, ele vai continuar trazendo mais. Não é sábio, não é inteligente. Ele já trouxe muita dor. Ele já trouxe sérias consequências, e se ele continuar aí, ele vai trazer mais. Então, olha como começa: livrem-se, descartem. Ali está falando que Deus vai fazer isso? Sim ou não? Não, é a pessoa que ela para e ela consegue enxergar, ela fala: não quero mais, não aceito mais ser assim, não aceito esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, não aceito mais. Eu abomino. Amém, pessoal? Tem pessoas, eu, por exemplo, eu conheço no tom de falar. Pode prestar atenção que às vezes você encontra pessoas que ela quer transmitir a você que agora ela vai fazer algo e vai fazer para valer. Ela diz: não, porque agora eu estou mudando, porque eu comecei a fazer isso, eu comecei a fazer aquilo, e agora eu vou mudar para valer, e vou pegar firme. E no tom de falar, você já sabe, nem ela tem essa convicção. Ela está falando, ela quer se convencer, mas ela não está convicta. Ela não está convicta dessa mudança. Ela não está convicta dessa transformação. Isso não está estabelecido na mente dela ainda. Então, consequentemente, o que acontece? Prazo de validade de mudança: dias. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 10, 15 dias o prazo de validade da mudança. Não, mas agora eu estou pegando firme, agora eu vou pegar para valer, agora não. Ok, pega um dia, 2 dias, 3 dias, daqui a pouco começa devagar voltar as mesmas atitudes. Por quê? Porque não sofreu uma renovação da sua mente, não se livrou da antiga natureza, não descartou o eu, o velho eu. E se não descartar, não muda. E consequentemente a pessoa vai se amargando, porque ela quer que as coisas deem certo, mas as coisas não dão certo, e não vai dar certo, porque não houve uma mudança, não houve uma transformação. É a mesma pessoa, não é uma pessoa estável, não é uma pessoa continuista, uma pessoa com estabilidade de espírito. O espírito oscila, vive oscilando. E mais,
Talvez a pessoa diz assim, mas eu não consigo. Não consigo, não quero, porque qualquer um consegue quando se foca na direção certa. Não, por favor. Se você, nós vamos estar cheio do que nós vivemos envolvidos. Se eu quero me encher de Deus, se eu quero me encher do Espírito de Deus, se eu quero sofrer uma renovação, então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, com intensidade, com continuidade, com estabilidade, começar a investir nisso. Eu preciso, então, peraí. O que eu vivo falando? O que eu vivo assistindo? O que eu vivo lendo? Porque são coisas que eu estou colocando para dentro. O que eu vivo lendo? O que eu vivo assistindo? Então eu preciso parar, eu preciso mudar. Que eu quero crescer, eu quero uma mudança, eu quero conhecer mais de Deus. Como é que eu conheço mais de Deus se eu não investir no meu relacionamento para com Deus? Como é que eu conheço mais de Deus? Como é que eu me encho da palavra de Deus se eu não investir profundamente em colocar a palavra de Deus para dentro? Ouvindo, a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Eu paro para ouvir um monte de besteira. Como eu disse outro dia, tem gente, se parar para pensar, a boa parte do dia é o WhatsApp, o Facebook e etc, e aí assim vai. Termina o dia, o que agregou? O que trouxe de conhecimento, de crescimento, de evolução? Nada. Só micuinha, picuinha, mediocridade. Só coisas que não acrescentam. Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou sofrer uma renovação? Que grupo que eu estou? Eu quero uma renovação. Que grupo que eu estou? Tem essa também. Qual grupo eu faço parte? Qual grupo de WhatsApp eu faço parte? Quais são as postagens que estão ali? O que me enriquece? O que me ajuda a crescer, evoluir? Sai de lá. Só besteira, só baboseira. Só coisas que não traz crescimento, evolução. Porque se eu quero crescer, eu só tenho essa vida. E eu não quero passar por essa vida duramente oprimido, como a Bíblia diz, né? Duramente oprimido. Eu quero ter uma história vencedora, vitoriosa, eu quero ser uma pessoa abençoada, eu quero crescer. Porque a maior parte da frustração, as pessoas, qual é a grande frustração? Não é só o crescimento externo, não é só porque não prosperou. Muitas pessoas se sentem frustradas porque se sentem estagnadas internamente, estagnadas mentalmente, emocionalmente, não evoluem, por isso se sentem frustradas. O quanto eu cresci? Porque quando você sente que você está crescendo por dentro, você já começa a ficar bem, porque você está bem com você. Eu estou evoluindo, eu estou crescendo, eu percebo que eu evoluí, a minha maneira de pensar tem mudado, a minha maneira de enxergar as coisas tem mudado, então eu estou no caminho, eu estou crescendo, eu estou mudando, eu estou evoluindo, ainda que internamente. Consequentemente você vai crescer externamente, as coisas vão mudar externamente. Amém? Diga essas duas, volta ali por favor, as duas palavras, diga comigo: livrem-se e descartem. Então, deixa isso bem registrado aí dentro de você. Por que Deus? Não, tem coisas que é o homem. Livrem-se da sua antiga natureza. Livrem-se, descartem o seu velho eu. Descarta ele, joga fora. Que caracterizou, diga comigo, que caracterizou a sua forma de vida anterior. Ué, se caracterizou sua forma de vida anterior, se não deu certo, eu vou continuar da mesma maneira? Seria inteligente isso? Sim ou não? Não seria. E preste bastante atenção nisso, porque é uma palavra que não é boa de se ouvir, ao meu entender é maravilhosa, viu? Porque eu me lembro como se fosse hoje, um dia eu dobrar os joelhos e assim ansioso, o que eu preciso fazer, Senhor? Tenho tanta vontade de crescer, evoluir, o que eu preciso fazer? Mas quando eu falava crescer, evoluir, eu pensava só externamente. E de joelhos dobrados, o Espírito Santo falou comigo: cresça por dentro que você cresce por fora. De joelhos dobrados,
cresça por dentro que você vai crescer por fora. Eu falei, puxa vida, é uma coisa que a gente despreza. Você despreza, porque você quer crescer por fora, e é onde é o grande problema, o grande erro, né? Por isso que as coisas não se estabelecem. Pode até conquistar alguma coisa, mas se é a mesma pessoa, se é os mesmos pensamentos, se são as mesmas atitudes, consequentemente serão os mesmos resultados. Então, olha o quanto é profundo esse versículo. Descarte o seu velho eu, não renovado, que caracterizou a sua forma de vida anterior e se corrompeu através de paixões e desejos que brotam da ilusão. Livrem-se, descartem, porque caracterizou a sua forma de vida anterior e não trouxe nada de bom, não trouxe os resultados que você queria, só trouxe dor, só trouxe angústia, só trouxe decepção, perdas, frustrações. Pode passar? Repita comigo. E sejam. Lê aquela palavra ali. Constantemente. Aliás, é por isso que eu estou dizendo, né? Nós precisamos ter cuidado. Esse é um versículo, é uma palavra que faz toda a diferença. Constantemente renovados no espírito de sua mente. Constantemente renovados no espírito de sua mente. Constantemente, porque não é porque eu sofri uma renovação que eu não preciso mais. Não, precisa estar buscando continuamente. 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 Continuamente, eu preciso continuamente estar passando por essa renovação, continuamente, até porque lembre-se sempre que o velho eu, o velho homem, ele está sempre aí, ó. Pode prestar atenção que de vez em quando ele quer levantar, de vez em quando ele quer assumir o lugar dele, pode prestar atenção, está sempre por aí, é ou não é? Sim ou não? Quem é explosivo sabe que quem foi desequilibrado lá atrás sabe que qualquer momento, se você não vigiar, você está desequilibrado novamente. Quem tinha algum problema com algum tipo de vício, se não vigiar e não estiver passando por ele, daqui a pouco está retomando de novo, está recaindo novamente. Então é constantemente renovado. Viu? Não tem esse negócio assim, não, constantemente renovado. Isso aí requer, diga comigo, manutenção. Se você não investir nisso e buscar constantemente essa renovação, a renovação da sua mente, do espírito da sua mente, daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa novamente. Diga comigo, definam uma nova atitude mental e espiritual. Forte isso, né? Definam uma nova atitude mental e espiritual. Eu não posso mais pensar como pensava o velho homem, o velho eu. Porque se eu pensar, eu vou agir como agia antes. Eu tenho que definir uma nova atitude mental. Eu tenho que pensar diferente. E espiritualmente diferente. Se eu quero realmente uma vida diferente. E nós estamos falando de uma vida com Deus. Nós estamos falando das coisas de Deus, espiritualmente falando. Não é pensando, espera aí, eu preciso definir. Como, já viu aquela pessoa que diz assim, eu já escutei muito isso. Olha, sabe por que eu ainda não peguei firme? Eu não peguei firme porque ainda... eu não tomei essa decisão, porque quando eu pegar,
E a vida está passando e ele não pega. Porque quando eu pegar não vai ser igual o A, o B, o C, mas porque quando eu pego uma coisa para fazer, eu faço para valer. Mas os anos estão passando e não faz. A vida está passando e esse para valer não chegou ainda. E se isso fosse verdade, já teria feito. Se isso realmente fosse verdade, é aquilo que eu falei no início, nós precisamos ter cuidado, nós precisamos saber quem somos. Realmente nós precisamos nos conhecer, porque tem gente que não se conhece. Nós precisamos nos conhecer. Tem coisas que nós falamos com empolgação, simplesmente, e não falamos realmente com isso estabelecido na nossa mente. Isso é um caminho sem volta. Isso não tem volta para mim. A minha maneira de viver vai ser essa, o meu estilo de vida vai ser esse, a minha maneira de pensar vai ser essa, a minha maneira, a minha fé vai ser essa, e eu vou investir nisso. Porque se eu não investir, é aquilo que eu disse outro dia, né, daquela frase que alguém chegou para a bispa e disse: eu daria a minha vida para ter a fé que a senhora tem. Ela disse: pois bem, eu dei a minha vida para ter essa fé, e tenho dado a minha vida para ter essa fé. É como se essa fé, o Senhor olhou e disse: não, é você. Receba essa diferente, sem nenhum esforço da pessoa, sem nenhum sacrifício da pessoa, sem nenhum investimento da pessoa. Entende o que eu quero dizer? Não, é como se fosse algo de graça. Se não houvesse uma separação, se não houvesse muitas vezes você sacrificar tudo, né? São horas de lazer, horas de prazer, horas, né, que você poderia estar passeando, se divertindo, momentos para estar com Deus, em comunhão com Deus, orando, meditando. Me dê revelação, fala comigo, me dê o conhecimento revelado da sua palavra, Senhor. Coloca o teu Espírito em mim, meu Deus. Eu quero a tua mente em mim, Senhor. Eu quero que a minha mente seja renovada à tua mente. E você busca, e você ora, e você medita, você investe nisso. E aí vem os desafios, vem as lutas, vem as guerras, vem as pressões. Porque você quer saber quem você é? O momento da pressão vai definir, vai dizer quem você é. Porque às vezes a gente fala: não, eu tenho uma fé muito grande, eu tenho uma fé. Quando chega a batalha, quando chega o desafio, quando chega a luta, quando chega a prova, como é que eu reajo? Aí vai vir à tona. Quando chega a tempestade, quando chega o vendaval, quando chega o furacão, estou igual Jesus com a cabeça lá no travesseiro, deitado na polpa do barco, ou já estou, vou morrer, será que Jesus está vendo? Eu vou morrer. Estava o Jesus e os discípulos no barco, a tempestade chegou, os discípulos dizendo que ia morrer, Jesus dormindo. E aí? Jesus estava dormindo porque ele não tinha senso ali do perigo, não estava conseguindo enxergar o perigo? Ou realmente uma fé, uma confiança muito grande que tudo está sob o controle de Deus, e que se Deus está com ele, ele não ia perecer? Pensa. Porque são as pressões que mostram a qualidade da nossa fé, o que está dentro de nós. Está entendendo? Amém? É muito fácil a gente, né, dizer: não, eu tenho uma fé, mas está tudo mar de rosas. Mas e quando as coisas se levantam? E quando levanta uma tempestade na minha vida? Como eu reajo? Que atitude? Qual é a minha reação?
Diga comigo mais uma vez. E sejam constantemente renovados. São coisas que você precisa falar com você. Deixa registrado isso. Seja fulano, seja constantemente renovado. Constantemente renovado no espírito da sua mente. Tenha a sua mente renovada constantemente. Você precisa ser renovado constantemente. Estar passando constantemente por essa renovação. Constantemente. E defina uma nova atitude mental e espiritual, fresca e pura. Espera aí, se eu pensava e sempre agia de acordo com os pensamentos do velho eu, então eu preciso definir, não vou agir mais assim, não vou ter mais esse tipo de atitude, não terei mais esse tipo de reação, não vou viver mais essa fé, não vou conduzir a minha vida mais dessa maneira espiritualmente, a minha vida não será mais conduzida assim. Porque se eu quero uma vida gloriosa, se eu quero uma vida abençoada, se eu quero que as promessas do Senhor se cumpram na minha vida, eu vou pagar o preço, eu vou me esforçar, eu vou lutar por isso. Amém? Lembrando de algumas coisas importantes, que José passou 13 anos da vida dele onde ele não queria, mas passou com excelência. Lembrando que Davi passou alguns anos se escondendo de Saul, porque Saul queria matá-lo, e ele teve a oportunidade que Deus colocou Saul nas mãos dele, mas disse: não tocarei no ungido do Senhor. Olha as definições: não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, não vou tocar, não vou fazer. Como José lá no Egito, como escravo, como presidiário, passando, era o lugar que ele não queria estar, mas ele permaneceu em Deus. Às vezes nós estamos num lugar que nós não gostaríamos de estar, numa posição que nós não gostaríamos, mas como é que nós vamos sair dela? É justamente passando por todo esse processo de renovação. Eu ainda vi ontem aquela vitória maravilhosa do ministério, mas pessoalmente da bispa. Quem já foi lá na igreja do Brás? Fisicamente é um prédio muito inferior a esse aqui. Fisicamente é um prédio muito inferior a esse aqui. A bispa queria ter saído de lá há muito tempo? Queria ter saído. Se a gente analisar friamente em termos de conteúdo, unção, fé, pregação, a bispa está à frente da boa parte das lideranças existentes aí. Pode, sem demagogia, pode acompanhar e você vai ver, sem palhaçada, sem uma pregação tendenciosa, sem religiosidade, emocionalismo, sem indução, sem indulgência e assim por diante. Ela queria ter saído de lá há muito tempo, por alguma razão Deus não permitiu, só que nada mudou. Tem até aquela pregação que ela faz da nuvem, né? A nuvem não se moveu. Se a nuvem não se moveu, permaneça aqui. O dia que a nuvem se mover, é que é para eu seguir. Então, mas aquilo não fez com que ela alterasse, né? A vida dela fosse alterada, suas escolhas, suas decisões, ou que questionasse a Deus, ou etc. Só que chegou o tempo, e para nós que estávamos lá ontem vendo aquilo, a igreja vai ficar linda, a igreja é umas 4 vezes maior do que essa aqui, e toda a estrutura. Então,
Aonde eu quero chegar? Esses 9 anos ela esperando, ela queria estar ali? Ela queria? Sim ou não? Ela na cabeça assim, poxa Senhor, o Senhor pode me levar para um outro lugar, o Senhor pode me colocar numa outra posição, o Senhor pode, pode, mas se o Senhor não colocou, também estou aqui da mesma forma e vou permanecer até a hora que o Senhor disser, vá, siga, e nada vai mudar. O que eu quero mostrar com isso, que às vezes todos nós sempre falamos sobre isso, né? Todos nós gostaríamos de estar muito longe, muito além de onde estamos, muito além. Só que nunca vamos para esse muito além se não estivermos. Primeiro, todos nós passamos pelos nossos testes, e Deus prova isso aqui. O que está dentro de nós? Como está a nossa mente? Como está o nosso coração? Nós passamos por essa renovação ou não passamos por essa renovação? Nós temos passado, nós definimos uma nova atitude mental e espiritual, porque se não definimos, não adianta passar daqui que vai dar errado, porque é isso que Deus busca. Amém, pessoal? Agora, Deus abençoou, como ela diz, também não escolhi aquele lugar, porque por ela também não teria ido para aquele lugar, mas foi lá que o Senhor disse sim, e foi um grande passo, porque não é simplesmente você vai, escolhe o lugar e pronto. Tem muitas coisas que estão envolvidas, todo o processo, toda a batalha, toda a preparação do prédio, que às vezes parece que a realização, a materialização de um sonho parece ser um pesadelo. Entende o que eu quero dizer ou não? Se você não estiver no espírito, você diz assim, não, isso não é um sonho, isso é um pesadelo, então eu vou abortar. E é onde boa parte das pessoas abandonam os seus sonhos, porque não tiveram a renovação, não passaram, não têm definido dentro de si uma nova mentalidade, uma maneira de pensar diferente. E aí é onde muitas pessoas abortam, desistem, porque o sonho parece um pesadelo. Quando você não está preparado para isso, é onde muitos desistem. Eu estou sendo claro, gente? Sim ou não? Está conseguindo entender o que eu peço ao Espírito Santo que me dê clareza para transmitir a vocês, e não fique uma coisa no ar, uma coisa vaga. Então, quando eu via, para nós que estávamos lá ontem e vimos tudo aquilo, e imagino eu que tinha umas 4, 5 mil pessoas lá ontem, aproximadamente, poxa vida, a hora que concluir tudo, aquilo é um sonho. Porém, quanto tempo estou esperando por esse sonho? Sem sair da posição, sem desistir, sem murmurar. Há momentos que tem uma frase que a gente usa que é a mais pura realidade. Nós passamos a maior parte da nossa vida esperando do que desfrutando, mas nós não paramos de viver e não deixamos de ser fiel e de fazer o que precisa ser feito no tempo da espera. Seguimos no tempo da espera. Nós estamos esperando a realização de um grande sonho, a materialização de um grande sonho, mas não é porque ele aconteceu que a minha vida para. Está entendendo o que eu quero dizer? Eu vou parar com tudo porque não aconteceu, não é onde eu gostaria de estar. Não é, mas o que eu estou fazendo aqui vai definir aonde eu quero chegar. O que eu estou fazendo hoje, tudo que eu estou investindo hoje, eu estou plantando para chegar lá. Amém? Eu me lembro de uma época que, quando o ministério era pequenininho, parte desses livros aqui, pega os livros da bispa aí, pega essa Mudança de Vida e o Gigante.
Esses 2 livros foram escritos num momento de dor. No momento de dor. No momento de dor, mas muita dor. Inclusive eu não me recordo, não sei se foi esse, eu acho que foi esse, ou Troque Tudo por Amor. Foi um momento assim, muito difícil. Mas aonde eu quero chegar? Quando foi escrito, começou esses livros serem escritos, o ministério era muito pequenininho. Ia dizer assim, mas escrever livro para quem? Né? Porque ninguém conhece. Ninguém conhece, muito pouca gente conhece o ministério. O ministério é um ministério pequeno. A bispa não era conhecida. Mas o investimento disso lá atrás, tudo isso que estava já sendo preparado pelo Espírito Santo, era para agora, para hoje, no futuro, né? A gente não planta agora para colher agora, a gente planta agora para colher, não é amanhã, vai levar um tempo para colher. Mas se não plantarmos, então eu lembro dessa frase: tudo isso que está sendo feito é para o futuro, é preparando para aonde Deus vai nos levar. Isso é fé. Você sabe para onde Deus vai te levar, você sabe aonde Deus vai te colocar. Como disse agora há pouco, como José, ele estava onde ele gostaria, onde ele queria estar. 13 anos da vida dele no Egito, gemendo, sendo humilhado, é onde ele queria estar? Não. Mas ele permaneceu na fidelidade, ele permaneceu crendo, e certamente se agarrou ao sonho que Deus colocou dentro dele, e sabia que Deus ia cumprir. E chegou o dia da materialização, chegou o dia do cumprimento. Amém? Diga mais uma vez comigo: definam uma nova atitude mental e espiritual. Saia daqui com essa linha de pensamento: defina uma nova atitude mental e espiritual. Defina, e sejam renovados, constantemente renovados no espírito da sua mente. Porque se você não tiver definido, você sabia que a bispa é uma pessoa muito bacana de você conversar. Outro dia ela dizia assim: eu já tenho definido qual o meu peso até os últimos dias, eu já tenho definido como será a minha vida pessoal, ministerial. Eu já sei detalhes como esse, eu já entendi como será o meu visual. Claro que muitas coisas mudam na caminhada, mas tem algumas coisas que já está definido. Por exemplo, o peso, eu já entendi que eu não vou passar de X, então eu administro isso hoje. Eu não quero chegar lá na frente que ninguém me ajude, eu quero levantar do sofá sozinha e sentar no sofá sozinha, quero fazer algumas coisas sozinha. Para isso eu estou investindo já hoje, já me preparando hoje antecipadamente, porque eu quero chegar lá na frente e ter investido em tudo isso desde já, para chegar como eu defini. Eu já tenho uma meta para a minha vida, eu já tenho metas estabelecidas para a minha vida, mas para chegar lá eu tenho que começar já, agora. Amém? Isso significa que algumas coisas que não são estabelecidas é contar com a sorte. Não fica contando com a sorte. Nós somos cooperadores de Deus. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Amém? Passa. E coloquem sobre a nova natureza, a autorregenerada,
criada à imagem de Deus, semelhante a Deus, em verdadeira justiça, repita comigo, e santidade. Coloquem sobre essa natureza, viu? Em verdadeira justiça e santidade. Passa. Romanos 12, 2, diga comigo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Puxa vida. Ah, mas todo mundo pensa assim. Nós não somos todo mundo. Você não é todo mundo. E se você quer uma vida diferente, uma vida com Deus, você não pode pensar como todo mundo. Você tem que pensar como Deus. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, que falamos muito sobre ele às quartas-feiras. Mas, não se amoldem, não modele a sua mente, que a sua mente não seja moldada ao padrão deste mundo. Cuidado como a grande maioria pensa, cuidado com os pensamentos do mundo, estabelecidos no mundo como corretos. Mas transformem-se. E tem mais uma coisa, lê essa palavra mais, lê a palavra. Então não está dizendo eu te transformo, está dizendo transformem-se. Transforme-se, transforme-se. Você vai buscar essa transformação. Lembre-se sempre que Deus, mas Deus muda, Deus transforma, sim, quando você se esforça. Quando você se esforça, Deus te dá força. Quando você não se esforça, Deus não te dá força. Você se esforça, Deus te dá força. Deus te dá graça para fazer o que você não pode fazer. Nós temos a graça de Deus para fazer o que nós não podemos fazer. O que Deus, só o que Deus pode fazer. Mas o que eu posso fazer, eu vou fazer. Fui claro ou não? Então transformem-se. Como é que eu passo por essa transformação, bispo? Uma vida inteira. Por isso que eu começo a buscar, a meditar, colocar a palavra, ouvir a palavra. Eu preciso saber com quem eu estou, com quem eu converso, que grupo eu estou, aonde eu estou, qual é o meu ciclo, né? O que eu estou ouvindo? Porque os meus olhos são portas de entrada. Aonde eu estou olhando? O que eu estou assistindo? O que eu tenho ouvido? Com quem eu tenho falado? São portas de entrada. Os olhos são portas de entrada, os ouvidos são portas de entrada. A boca te contamina, nós falamos esses dias sobre isso. A boca, ela altera completamente o curso da tua vida. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As armas, 2 Coríntios 10, 4, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, diga comigo, para destruir, leia essa palavra, fortalezas. Muitas vezes você sabia que as fortalezas são estabelecidas na própria mente da pessoa? O diabo chega e monta, levanta uma verdadeira fortaleza na mente dela, dominou a mente, domina a vida. E olha a sequência: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Repita em voz alta, por favor, que isso aqui é muito forte. Diga comigo: e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Pensamento você não me domina, eu que te domino. Pensamento você não me domina. Ainda que o pensamento seja errado, eu vou levar esse pensamento cativo para torná-lo obediente a Cristo. Esse pensamento eu vou conduzi-lo e torná-lo obediente a Cristo, porque de repente esse pensamento tem me levado à desobediência, e se esse pensamento me dominar e me levar para a desobediência,
o diabo está dominando. Ele domina os meus pensamentos, domina a minha vida. Ele tem acesso total à minha vida. Esse pensamento não vai me dominar. Esse pensamento, eu levo ele cativo em obediência a Cristo. Amém? Amém. Cuidado com o que você olha, o que você assiste, o que você coloca os seus olhos, porque vai te dominar. Cuidado com o que você ouve. A gente acha que tem um controle sobre as coisas, a gente não tem. Por isso que tem coisas que a gente evita, a gente foge, nem nos colocamos nessa posição. Está entendendo? Sim ou não? Eu quero vencer, eu quero uma vida vitoriosa, eu quero uma vida abençoada. O diabo, ele não é um ser burro, é um ser inteligente. Até que isso esteja completamente, eu esteja completamente imunizado a qualquer situação que antes me dominava, eu tenho que fugir disso. Eu não me coloco nessa posição. É simples, tem coisas que me dominavam, eu vou me colocar, vou me aproximar disso, vou me colocar numa posição que eu caia nessa isca, que eu caia nessa armadilha. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? O que mexia com você? O que te dominava? Então você já sabe que você foge disso. Se eu tinha um problema com álcool, eu fujo. Não vou me colocar em algo que possa me influenciar ou me tornar mais volúvel, ou que eu possa cair nessa fraqueza. O que é? Um exemplo. Meu fraco é mulher, eu não vou me colocar numa posição que eu possa morder essa isca, né? Está entendendo o que eu quero dizer ou não? A mulher é linda, sou fraco com mulher, vou colocar no meu carro? Vou me colocar numa posição que... Nós estamos falando da nossa vida. E às vezes tudo que o diabo quer é aquela isca, aquela armadilha. O diabo nunca vai colocar na ponta do anzol algo que você não morra. O que fica na ponta do anzol? A isca. E quando você morde a isca, fisgado, perdeu o controle. Pode lutar, pode debater, mas não... Vem cá, vem cá. Então, aquilo que era o teu ponto mais fraco tem que se tornar o teu ponto mais forte. Entendeu a colocação? Aquilo que era o teu ponto mais fraco, que era a tua maior fraqueza, tem que se tornar o teu ponto mais forte. E você dizer: filhão, aqui você não me pega mais não, que já era. Não adianta nem tentar, vai gastar tempo. Aqui você não me pega mais. Amém? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. Diga comigo. E são essas que tornam o homem impuro. Cuidado com aquilo que está no seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. E o que você fala te contamina. Como eu li em Tiago 3 recentemente, que altera todo o curso da sua vida as palavras que saem da sua boca. Altera completamente o curso da sua vida. Pode passar? Pois do coração sai, diga comigo, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. De onde sai? A pessoa diz: não há de ver, olha, do nada eu fiz isso. Fez nada, estava lá já vem pensando faz tempo. Quando uma pessoa comete um homicídio, você acha que ele cometeu, a não ser aqueles casos, né, que realmente
mas você vê que a pessoa, ele vem maquinando, ele vem pensando. Os adultérios, vem se eu tiver oportunidade, pensa. Aquilo que você pensa domina a sua vida. E cuidado com o que você dorme pensando e acorda pensando. Quer saber o que tem te dominado? O que você deita pensando e acorda pensando. E cuidado que esse não pode ser o seu propósito de vida. Quem vive segundo a carne tem mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, diga comigo, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito, diga comigo, é vida e paz. Cuidado, você viu como é que fala, né? Como diz o versículo, quem tem a mente voltada, mentalidade. Então, a nossa mentalidade não pode ser voltada para a carne, tem que ser voltada para o Espírito, porque não adianta reclamar de absolutamente nada se você vê que nós estamos aqui sendo orientados pelo Espírito Santo. Todos nós estamos recebendo a mesma orientação. Agora, cada um é quem sabe o que vai fazer. Cada um é quem estabelece essa nova maneira de pensar, né, mental e espiritual. A mentalidade da carne, diga comigo, é inimiga de Deus. Porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Colossenses 3:1, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha, diga comigo, o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas. É o que é mais ou menos o que eu disse no início da reunião. Se para estar bem, para estar feliz, então eu penso assim, eu preciso de a minha conta bancária cheia de dinheiro, preciso de uma casa boa, eu preciso do carro dos meus sonhos, eu preciso do... Você vai adquirir tudo isso, pode ser que adquira, pode ser que não. E quando adquirir, se adquirir, permanece infeliz, porque não é isso. Mas quando, Senhor, eu quero crescer no Senhor, eu quero Teu Espírito em mim, eu quero a minha mente renovada, eu quero andar com o Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero andar com Deus, eu quero, meu Deus, ser cheio do Teu Espírito, eu quero seguir no Teu propósito. Qual o propósito que o Senhor tem para mim? Eu quero a sabedoria que vem do Senhor, eu quero a inteligência que vem do Senhor, eu quero o espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, o espírito de força, de fortaleza, o espírito que vem do Senhor. Como Davi dizia, Senhor, o Senhor pode tirar qualquer coisa de mim, mas não retire de mim o Teu Espírito. Quando você coloca a tua mente nas coisas do alto, então você pode ter certeza que as coisas terrenas vão acontecer na sua vida. Quando você coloca somente nas coisas terrenas, elas podem acontecer, mas acontece de forma passageira, vem e vai. E mesmo que aconteça, você não é feliz, porque não é hipocrisia de quem vive e lida, atende todos os dias pessoas que a única coisa que não tem é problema financeiro.
não têm problema financeiro, estão frustrados, não têm problema financeiro e estão infelizes, casais querendo se separar, não se suportando, vazios, depressivos. Então o dinheiro, se tem dinheiro, não podia ter nada disso, né? Porque é mais ou menos como muitos pensam, o mundo pensa, né? O dinheiro resolve tudo. Não resolve. Por isso, para estar bem na vida, você precisa estar bem espiritualmente, você precisa estar bem com Deus, precisa estar no propósito de Deus para a tua vida, porque quando você está no propósito de Deus para a tua vida, as demais coisas, como diz lá em Mateus 6, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por que elas não são acrescentadas? Porque geralmente as pessoas correm somente atrás das demais coisas. E se sobrar um tempo, vou ver o que Deus tem para falar comigo. E essa ordem não funciona. Peça, porém, com fé. Diga comigo, sem duvidar. Se eu ler o versículo anterior, peça o quê? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Diga comigo, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Por quê? Diga comigo, pois tem mente dividida e é instável. Por que muitas pessoas pedem e não recebem? Por isso. Tem mente dividida, é instável. Momentos que quer, momentos que está firme, outras horas não estão. Agora eu quero Deus, agora eu já não sei se eu quero mais. Não, agora nada me abala, nada me afasta da presença de Deus. Daqui a pouco qualquer coisa me abala, me afasta, me distancia da presença do Senhor. Eu posso perder tudo, mas não posso perder o Senhor. Daqui a pouco, Senhor, eu não quero saber mais do Senhor. Mente dividida e é instável em tudo que faz. Por isso, infelizmente, muitos pedem, mas não recebem. Você está entendendo que tudo que nós estamos falando aqui, até agora, tem uma palavra que nós repetimos a todo momento. Que palavra é essa? Mente. Tudo que nós lemos aqui, nós estamos falando de mente, mentalidade, forma de pensar. Mente, mentalidade, mente. Então, chegamos aqui, conclusão? O que eu quero? Quero uma mudança na minha vida, mudança na mente. Quero uma mudança radical na mentalidade. Eu quero ir para um outro nível, minha mente tem que ir para um outro nível. Porque senão eu vou continuar com a mesma mentalidade, pensando da mesma maneira, lidando com os problemas da mesma forma, lidando com as pessoas da mesma forma, brigando com Deus e todo mundo da mesma forma, qualquer problema me abate da mesma forma, qualquer tempestade, eu acho que eu vou morrer da mesma forma, e assim vai. E vai continuar esse ciclo, e nada muda. Então, eu preciso buscar essa renovação. Eu preciso buscar esse crescimento. Porque a partir do momento que eu começo a crescer na maneira de pensar, que a minha mente sofre essa renovação, eu começo a subir. Eu começo a ir para um outro nível. E aí, consequentemente, a minha mente não é uma mente dividida, não é uma mente instável, é uma mente estável. É uma mente estável, continuista, não instável, oscilante. Amém? E isso requer investimento. Isso requer investimento. E tem que começar já.
não é algo fácil. Requer investimento, requer você parar e começar a observar. Às vezes, se você analisar, você pensa igual a sua mãe, você pensa igual ao seu pai, você abominava o jeito do seu pai lidar, de repente você olha para você está agindo igualzinho seu pai agia. Você quer ter uma vida, um casamento diferente, quando você olha, você age igualzinho seu pai e sua mãe agiam no casamento deles, inconsciente ou consciente. O que você condena nos outros, quando você para e observa, opa, eu faço a mesma coisa, eu ajo da mesma maneira. Com a mesma mente eu não posso ir para um outro nível, eu não posso ter uma vida diferente. Por isso que você ouviu que nós passamos por uma renovação constantemente, porque aí faz 10 anos, 15 anos que eu estou na mesma situação. Quanto sua mente cresceu de lá para cá? Será que não faz 10, 15, 20 anos que a sua mente é a mesma? Se eu perguntar para você, você conhece alguém que pode passar o tempo, entra ano e sai ano, se você encontrar, tem pessoas que talvez você não via há 10 anos, há 15 anos, só de você comentar e 5 minutos de conversa com ela, você já sabe que ela é a mesma pessoa, nada mudou? Quem conhece alguém assim? Que bom, pouca gente. Eu diria para você, pode parar e observar que todo mundo conhece. Pode parar e observar. Você não tem nenhum fuxiqueiro na família? Melhorou. O senhor não foi claro. Então você encontra, já tinha fama há 15, 20 anos atrás de fuxiqueiro. Se você encontrar agora, você vai a mesma coisa. Você viu a nova? Você viu o que aconteceu com fulano? Você nem perguntou, já chega contando. Aí você olha e fala, meu Deus, não mudou até hoje. Olha isso. É ou não é? Esse é só um exemplo. Esse é só um exemplo, que tem a pessoa que ele tem um hábito de reclamar, ele tem um hábito de, como às vezes eu brinco na reunião, tem gente que a gente tem até medo de perguntar como é que vai, né? Não é? Porque se você perguntar como é que está, se resolver te contar como gosta de contar, você fala, para que eu perguntei? Por que eu não fiquei quieto, calado? Ô fulano, beleza, feliz de ver, né? Não é? Feliz de ver, estou correndo aí, estou pressando. Se você falar, rapaz, como é que você está, rapaz, bom te ver, mas como é que estão as coisas? Aí ele começa a te contar. E aí, para você sair dessa, dá trabalho. É ou não é? Você começa já a ficar desconcertado, não quero ser sem educação não, mas eu tenho, e aí vai. Né? O que tem mania de reclamar, o que tem mania de falar de problema, o que tem mania de falar de doença, né? Menino, você vê, eu ando numa enxaqueca, você não viu nada, eu estou com enxaqueca e labirintite. Não, mas enxaqueca, labirintite, e eu falo, não, ainda me ataco com reumatismo esse último dia, e aí vai. Eu não posso ficar por baixo, não posso perder, eu tenho mais doença do que ela, eu estou sofrendo muito mais do que ela, não tem? Não tem pessoas dizendo, o sofrimento dela não é nada perto do meu, só Deus sabe o que eu tenho suportado. Como se isso fosse uma grande vantagem, mas você vê como é que é a mente da pessoa, a pessoa acha que é vantagem. O diabo trabalha de uma forma que a pessoa acredita que ela falar das suas dores, dos seus problemas, é vantagem. E ela não se dá conta que, infelizmente, as pessoas começam. Porque todo mundo quer pessoas que traz leveza, que tem um espírito bacana, que acrescenta, que levanta, que fortalece, que traz paz. E aí vai. Isso é algo que a gente precisa parar para refletir. Amém, gente? E se tem alguém aqui com esse espírito, você não tem que sair daqui chateado, não. Até porque, se eu falo com você aqui através desse microfone, não sou eu, o Espírito Santo fala com você. Filho, eu não tenho essa vida para você. O que eu tenho para você é paz,
alegria. O que eu tenho para você são coisas maiores. É o que eu tenho preparado para você. E eu quero te levar para isso, para um nível superior, para você ver uma vida superior, gloriosa, abençoada. Amém? Fique em pé, por favor. Passa.